bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu estou aqui com o Lucas Ramalho, formado em 2010 no curso de Publicidade e é gestor de marketing do São Luís, do Supermercadinho em São Luís. Então, o Lucas vai agora dividir com a gente as suas experiências. E aí, Lucas, obrigada Olá. pela presença. Muito obrigado. É um prazer demais estar aqui com você. Prazer meu. Finalmente nossa agenda deu certo, Graças né? a Deus. Graças a Deus. Lucas, então, eu queria que você me contasse um pouco da tua experiência como aluno do curso de Publicidade e hoje gestor de marketing de um empreendimento como o Mercadinho São Luís. Bom, eu entrei aqui em 2005 e a gente estava ainda aqui no CH, né, o pessoal da publicidade. E eu lembro muito que havia uma discussão, né, publicidade, aí tem muita parte de computadores e equipamentos relacionados a isso. Ainda não havia a obra que foi feita para o curso de comunicação, todo mundo foi lá para o ICA, né? E aí a gente ainda discutia muito essa questão de, meu Deus, tal faculdade tem uns equipamentos maravilhosos, a UFC está sucateada, oh meu Deus, e aí a partir a gente entrou e aí a gente foi começando a aprender como os diferenciais do curso da comunicação. Primeiro, logo de cara a gente viu que os equipamentos não eram tão sucateados assim. Mas mesmo assim, independente disso, a carga teórica, a carga de conhecimento passado, depois de alguns anos, né? Hoje eu ainda debato lá com o pessoal lá dentro da empresa, caramba, bicho, como fez diferença todos aqueles conteúdos que a gente vinha conversando, todas as mudanças que houve de mercado, mudança de comportamento que houve naquele período estava acontecendo e a gente já vinha conversando sobre aquilo, vinha conversando lá na parte de humanas, conversando sobre sociologia, antropologia e como isso hoje, de repente, faz todo sentido para a área de administração. Porque tudo mudou em relação a hábitos, em relação a perfil, em relação à cultura das pessoas. E aí a gente valorizando uma máquina fotográfica, uma câmera, que hoje também, né, a UFC hoje disponibiliza também equipamentos melhores. Quando a gente vê que o conteúdo, essa diferenciação a respeito do conteúdo, ela é o diferencial, né? Interessante isso que você está dizendo, porque eu vejo aí o maior papel da universidade. Sabe, Lucas, assim, ele desenvolve a sua capacidade de observar o ambiente, a mudança, a evolução dos comportamentos, e esse é o preparo intelectual maior, é você estar pronto para perceber as mudanças que o ambiente te impõe e a partir daí usar os conhecimentos para planejar em cima dessa percepção. Muito bacana. Exato. E aí você vai, então, já migra para a área de marketing, na área business, ou você chegou a ter experiência em alguma agência? Não, fui direto para o Mercadinho São Luís, né? É da minha família, né? E aí houve o convite, gente, lógico, vamos participar. E aí eu entrei como estagiário no setor de marketing, onde a Joana, uma ex-aluna, também estava começando esse setor lá dentro ainda. Joana, sua prima. Joana, né? minha prima, exatamente. E aí foi, vamos dizer assim, a outra parte da escola, né? A gente já tinha a escola aqui e lá esses anos todos de constante aprendizado. Hoje, né, só fazendo também uma observação, hoje eu estou na área de estratégia e inovação, né? Hoje a nossa gestora de marketing, Ana Luísa, e com o tempo justamente a gente foi passando um pouco por cada uma das áreas lá dentro. A gente começou como estagiário de marketing e as demandas elas vão surgindo com o desenvolvimento da área. Neste ano a gente criou essa diretoria de estratégia e inovação, da qual a Joana é nossa diretora.
e o marketing está inserido dentro da estratégia de inovação. E isso aí já volta um pouco do que eu estava falando. Por que a gente criou essa área? Por conta das mudanças que estão acontecendo. E inovação, de repente, também virou uma palavra que a gente precisa estar falando o tempo todo. E numa empresa de varejo, se costuma ter uma empresa... Eu estava até lembrando que São Luís tem quase 100 anos de história, né, desde da Casa São Luís, né, desde 1926. Então, tem que ter um trabalho muito atento para a gente não virar sólido demais, nos tempos líquidos, né? Então, a gente precisa sempre estar com esse olhar sobre a inovação e hoje essa palavra ela é primordial lá dentro. A gente planta uma sementinha para todos lá dentro comprarem um pouco mais as ideias do risco, porque são ideias que são novas e não necessariamente ainda ainda precisam ser experimentadas e a gente às vezes tem que ter esse trabalho de encorajamento lá dentro. Então hoje a gente está dentro dessa área. Então passei durante todos esses anos lá dentro aprendendo, tive a experiência com o seu João Melo de uma forma muito especial, né? Nosso fundador dos Mercadinhos São Luís. Grande mentor. Grande mentor, não tão pessoalmente, mas eu fui um dos responsáveis pelo Espaço João Melo. Então eu acabei me misturando muito naquele momento, mergulhei dentro da história dele e dentro das experiências, conversando com pessoas com quem ele conviveu. E aí, a partir daí, a gente começa a ter outro nível de escola também, escola de valores, uma escola de princípios e que fazem sentido para o negócio, né? Que é aquela velha conta do ganha-ganha. Você sabe que eu tenho tanta admiração pela história do Mercadinho São Luís e do João Melo, né? Com quem eu tive a oportunidade de conviver, que eu fiz questão, né? De contar essa história no livro do Kotler. Eu tive a honra de ser convidada pela editora Pearson para fazer um estudo de caso no livro do Kotler, porque esse é um princípio deles, onde vários países eles encontram casos locais e me pediram um caso local mesmo, regional, quanto maior identificação com o local, melhor. E para mim, o Mercadinho São Luís é uma história que nos orgulha. Eu costumo dizer, sabe, Lucas, que tem alguns negócios que com o tempo deixam de ser do dono e passam a ser patrimônio local, pelo que representam em termos de marca, pela quantidade de empregos que gera, né? Então, são negócios que valem muito mais do que ser do dono. Sim. Sobre a questão da publicação no Kotler, para a gente aqui cearense é um orgulho duplo, né? Porque a gente tem o orgulho do São Luís e o orgulho da Cláudia Burrâmara, não à toa convidada. E sobre o que você estava falando, assim, questão de virar local, de virar do local, a gente tem a mesma impressão sobre algumas empresas e hoje, né, cada vez mais, isso é uma vantagem competitiva. Você ter o lado humano sendo retratado pelas marcas. Tem empresas, já que aí na contramão do que a gente está falando, empresas que crescem tanto, e aí a gente tem que ter esse cuidado na hora do crescimento, que é o momento que nós estamos hoje, para crescer, preservando o lado humano, que é o lado com que o cliente se identifica. Tem empresas que elas crescem e viram uma entidade, né? A gente precisa ter empresas de identidade, mesmo que cresçam. São empresas que precisam preservar o seu lado humano. Quando a gente tem gestores como o seu João ou outros gestores tão na memória do cearense e do povo brasileiro, fica mais fácil a gente preservar esses valores humanos. E para mim isso, particularmente, é o que me encanta no Mercadinho São Luís. São valores que são cumpridos na prática. E isso fechando a equação com o lucro, com o dinheiro, com o que é o que a empresa precisa na sustentabilidade financeira,
Isso para mim é o que encanta, é o que gera vontade de trabalhar. E é bacana porque aí o lucro vira uma consequência. Exato. Ele não vira o começo da história ou o objetivo, né? E eu percebo mesmo isso, que você já é a terceira geração, porque a segunda geração vem o Severino Neto, o Fernando. Somos a quarta, se contar que o pai do seu João, né? Verdade. Mas a partir dos mercadinhos, a terceira. E a gente precisa, o nosso desafio nos tempos atuais do São Luís é como passar esse orgulho, essa felicidade nesses outros canais, né? Então, por isso, todas as novas tecnologias, o nosso objetivo é trazer o nosso serviço de dentro da loja para fora, né? Dentro desses outros canais, seja num ótimo atendimento online, por exemplo, né? Nas nossas redes sociais, a gente costuma dizer, o objetivo é continuar o atendimento da loja. Tem gente que tem alguma experiência na loja e ele não fala diretamente para os colaboradores e aí eles vão na rede social. Então a gente tem todo um cuidado com isso, né? A gente tem gerentes de relacionamento focados para isso e questão de aplicativo que a gente está lidando. Hoje a gente está iniciando já nessa área com forte apelo para descontos, mas a proposta dele não é ficar apenas nisso, é ser o São Luís móvel. Então, atender o cliente, disponibilizar para ele esse atendimento único fora das quatro linhas. E tem outra coisa também que eu acho muito bacana, que é o apelo de sustentabilidade. Porque é real os cuidados que vocês têm com resíduo sólido, com até o uso de energia eólica. Exatamente. Né? Hoje, mais de 70% da nossa energia provém de energia sustentável. A gente tem a parte social, a gente ainda da herança do seu João não costuma falar tanto sobre isso, né? Ainda é aqueles valores meio bíblicos, né? Para que ninguém saiba, mas a gente tem as nossas iniciativas. Mas a gente busca realmente se diferenciar através do que o cliente tem buscado, do que o cliente busca. A gente costuma falar, sustentabilidade, né, ela envolve a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a financeira. Então, para a empresa realmente priorizar as áreas sustentáveis, para a gente faz muito sentido que esteja ligado ao financeiro. Então, todas as contas de logística reversa, né, o que é descartado em loja, isso gera dinheiro para a empresa também, para as contas fecharem, né? Então é maravilhoso. Mais uma vez, por isso que o homem era invocado, né, como a gente gosta de dizer. Mas a relação do ganha-ganha, a relação de como as contas fecham, o ciclo do bem, ele se fecha, ele pode se fechar, né? E o desafio gostoso é isso, é você ver como é que isso aqui pode fechar no lucro, como é que isso aqui pode fechar para ter uma sustentabilidade financeira, né? Lucas, eu tinha um monte de coisa mais para te perguntar, mas tem uma equipe ali todinha marcando o tempo. Mas eu ainda queria te fazer uma pergunta, um pedido, que você olhe para a câmera e dê um conselho para quem ainda está na faculdade. Aproveite, pessoal, aproveite muito todas as experiências possíveis aqui dentro, todos os conhecimentos. Valorize demais todos os professores, os conhecimentos, os materiais, porque isso, quando você estiver lá na frente, você vai conseguir perceber em pequenos detalhes toda a imensidão de conhecimentos disponibilizados aqui. E outra coisa, busquem sempre os valores, busquem sempre o que lhe instiga a trabalhar além do dinheiro. Hoje a gente vê muitos casos de pessoas trocando de profissões e é o caminho que vai se formando com o tempo, caminho natural, e siga também um pouco do que você tem por dentro, sabe? Isso é o que diferencia você. Mas é muito lindo. Obrigada, Obrigado. Lucas. Um prazer muito grande ter você aqui.
Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu, adorei. Só faltou o cafezinho aqui pra gente, um bolinho, hein? Aí ficávamos. Então é isso. Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Fica aí mais um pouquinho para gravar alguma fechada. Ah, é. Tá. Pelo menos o que te inspira, um conselho. Eu vou porque eu chamei ele de gestor de marketing. Ele é estratégia e inovação. Isso. Eu digo que o varejo, ele é o intermediário. E ele não é, ele é Eu até devia ter corrigido na hora, né? Desculpa. Não, foi bom, foi melhor, para não esquecer.